E aí, pessoal, vamos nessa? Professor Diego Negromonte, vou botar aqui, professor Diego Negromonte. Para quem não me conhece, sou cabo da Polícia Militar de Pernambuco e formado em matemática, me especializei na área de concursos, certo? Vamos dar uma ênfase hoje ao concurso da GCM Olinda, Guarda Municipal de Olinda, certo? Banca Consupan. Professor, a parte de matemática dela, certo? Como é que está sendo direcionada? Ela está dentro de raciocínio lógico. Então, ela trabalha o RLM, raciocínio lógico matemático. Hoje nós iremos ver alguns assuntos que utilizam da teoria da matemática em si, como também do seu raciocínio. Um assunto que cai bastante nessa banca que ela exige, certo? Diante de mais nada, já vou avisar uma coisa a vocês, viu? Preste atenção. Essa banca, ela vai de 0 a 80 muito rápido. Ou seja, ela pode lhe dar uma questão, como também ela pode lhe preparar para você pensar um pouco mais. Beleza? Então, muito tranquilo na questão, nada de alvoroço, nada de pressa. Não se aperreie, faça a estratégia de concurso. Qual é essa estratégia de concurso, professor? Dose o tempo ali, ó. Fica organizando. Vai para a primeira questão, não conseguiu, não perde tempo nela. Vai para a segunda. Beleza? E assim sucessivamente. Até mesmo você ter confiança e se preparar realmente para as outras questões mais difíceis. Tranquilo? Então vamos lá. Deixa eu dar aqui de luta aqui. Um dos principais assuntos que ela gosta de buscar é a regra de 3. Eita, professor, regra de 3. Primeiro, para eu ter um conhecimento da regra de 3, eu vou fazer uma breve lembrança aqui para vocês, certo? De grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais, né? Pode, né? Pode, eu somente o time que eu botei aqui, mas tá certo. Dá para cortar lá? Vai, que eu vou cortar e vou emendar daí no você retomar. Ah, beleza. Então, vamos lá. Na regra de 3, nós temos grandezas diretamente proporcionais. Vou botar aqui do lado, ó, grandezas diretamente proporcionais. Professor, o que é isso? Para eu poder entender a regra de 3, eu tenho que entender primeiro grandezas diretamente proporcionais. Exemplo, você vai para uma feira, chega lá, mas antes de continuar, professor, o que é grandeza? É tudo aquilo que pode ser medido. Então, vamos lá. Suponhamos que você foi para uma feira, chegou lá na banca da feira, aí tem lá, quanto é esse quilo de tomate? Vamos chutar aí. 1 quilo de tomate está custando, rapaz, de lá, R$5. Certo? Então, vou botar aqui, ó, tomate e quilo, né? O valor do quilo. Então, perdão, deixa eu botar aqui, valor. Vai ficar melhor. Valor, R$5, tomate em quilo. 1 quilo, R$5. Então, como podemos observar já, temos duas grandezas, que é a grandeza quilo e valor, não é isso? Então, a gente pode medir a quantidade de quilo e pode medir o valor. Beleza? Então, considerado grandezas. Aí eu chego lá e faço, não, mas eu não quero o quilo não, eu quero 3 quilos. Bora observar o seguinte, se 1 quilo é R$5 e 3 quilos, a pergunta é, né? Criei uma famosa regra de 3. Professor, regra de 3 é porque eu tenho 3 valores e está faltando definir um, certo? Então eu tenho 1 quilo R$5, 3 quilos vai custar quanto? Então eu tenho que ter a noção de que isso aqui vai aumentar o valor dela. Então, o que era 1 quilo era R$5, 3 quilos, consequentemente, vai ser R$15. Então, eu digo que isso aqui é uma grandeza diretamente proporcional, porque a partir do momento que aumenta uma grandeza, a outra também aumenta. Beleza? Tranquilo. Professor, e se for inversa? Um exemplo de inversa. Inversamente proporcional, tá? Deixa eu organizar aqui. Vou botar aqui em cima. Inversamente proporcional. Proporcional. Que é o grandeza GIP. E aqui, GDP. Diretamente e inversamente.
Quando eu falo inversamente proporcional, eu vou lembrar o seguinte, ó, velocidade e tempo. Vamos supor que eu estou saindo daqui para Sergipe, 500 km, né? Vou dar 500 km mais ou menos. Eu vou andar em cima de 100 km por hora, essa é a minha velocidade. Aí gastei até chegar lá 6 horas, suponhamos. Porém, na volta, ou até mesmo, desculpe, ou até mesmo em outro dia, eu comecei a observar que eu quero chegar mais rápido lá. Então, se eu quero gastar menos tempo, o que vai acontecer? Eu vou aumentar minha velocidade. Presta atenção, se eu estava em 100 km por hora, eu gastei 6 horas, se eu aumentar minha velocidade, consequentemente, meu tempo vai diminuir, que eu estou andando mais rápido, certo? Então, eu já sei aqui que o tempo vai diminuir. Vamos arredondar aqui para deixar um pouquinho, 150, né? Então, se em 100 km eu gasto 6 horas, quanto tempo eu vou gastar com a velocidade de 100 km por hora? 150 km por hora, certo? A gente vai resolver alguns probleminhas e eu vou definir como é que resolve isso aqui. Mas eu só quero que vocês entendam a princípio o seguinte, o que é inversa e o que é direta. Direta vai aumentar, consequentemente, aumentou uma grandeza, aumenta a outra. Na inversa, a gente diminui uma, no caso aqui aumenta, e essa aqui vai diminuir, certo? Ah, professor, diminuir para quanto? Vamos lá. Aqui eu já sei que tá de 6, vai diminuir proporcionalmente, não é isso? Se 100 km eu gasto 6 horas, quanto eu vou gastar 150 km, certo? Como é que a gente faria aqui? Muita gente se complica nessa intenção aí com inversamente e diretamente proporcional. Qual é a dica que eu vou dar para vocês? Quando for inversamente proporcional, eu multiplico lateralmente. Quando for diretamente proporcional, eu multiplico cruzando. Então eu tenho aqui, ó, eu vou ter 150x igual a 100 vezes 6, certo? Porque ó, eu multiplico lateralmente, quando as grandezas forem diretamente proporcionais. Professor, qual é a dica que eu dou agora? Para matar de vez. Esqueça esse negócio de... Não, professor, aprendi com seta, não tem problema nenhum. Dá certo também. Mas vamos pensar aqui o seguinte. Ó. Eu vou pegar primeiro essa grandeza aqui e vou aumentar. Certo? Que está aumentando de 100 para 150. Aí a pergunta é... Se eu faço 100 km por hora em 6 horas, 150 km por hora, eu vou fazer em mais... fazer em mais ou menos tempo. Se eu estou andando mais rápido, vai ser menos tempo, né? Então eu vou botar o sinal aqui de menos. Beleza? Então, se está sinais diferentes, ó, o bizu é esse, ó, presta atenção. Se está sinais diferentes, então eu multiplico lateralmente, ou seja, um pelo outro lateral. Então, ó, 100 vezes 6 está aqui, 150 vezes x. Professor, a ordem vai influenciar? Não, bota o primeiro que está com a letrinha aqui para o primeiro membro. Então, 150x vezes 100. Então, vai ficar 150x vezes 600. X vai ser igual a 600 dividido por 150. Cortei esse zero. 60 dividido por 15 dá quanto? 4 horas. Então, eu já sei que quando eu fizer 150 km por hora para chegar no meu destino, se eu gastava 6 horas, eu vou começar a gastar 4 horas. Beleza? Ô professor, e quando for diretamente proporcional, presta atenção, de 1 kg para 3 kg aumentou. Mais. De 5, vamos supor que eu não soubesse aqui o 15. O que vai acontecer? Ó? De 5, se 1 kg é 5 reais, 3 kg vai custar mais, não é isso? Então, mais também. Ó. Sinaizinhos são iguais, então multiplica cruzando. Beleza? 1 vezes x igual a 3 vezes 5. 1 vezes x é x, 3 vezes 5 é 15 reais. Tranquilo, pessoal? Então, beleza. Vamos lá para nossas questãozinhas. Lembrando o seguinte também, regra de 3, ela também usa um pouco de porcentagem, tá? A gente vai ver aqui nas questões agora. Vamos lá, pegue suas fichazinhas aí. E é o seguinte, primeira questão. Carlos comprou uma caixa de chocolate e comeu 6 bombons. Ele percebeu que tinha comido exatamente 30% do total de bombons. Quantos bombons havia inicialmente na caixa? Então vamos lá. Vou apagar aqui. Preste atenção. Primeira questão. De novo. Carlos comprou uma caixa de chocolate e comeu 6 bombons. Ele percebeu que tinha comido exatamente 30% do total de bombons. Quantos bombons havia inicialmente na caixa? Preste atenção. Eu vou saber o seguinte. Ele comeu 6
bombons, certo? E ele disse, ele observou que isso aqui equivaleria a 30%. Professor, posso fazer uma regra de 3 aí? Posso, sem problema nenhum. Presta atenção. 6 bombons igual a 30, então vou botar aqui, ó, as grandezas, bombons, certo? E porcentagem. Vê que interessante. Quantos bombons ele comeu? 6. A porcentagem taxa de quanto? 30%. Aí ele quer saber na questão aí quantos bombons havia inicialmente na caixa. Para poder, presta atenção agora, para poder equivaler a 100%, para poder equivaler o total do que havia na caixa, ele quer os 100%, né? Que é o que tem em tudo lá. Então, 100% é que vai valer aqui a X, porque eu não sei a quantidade. Aí agora a pergunta é, ó, atenção de jogo de sinais, ó. Tá aumentando? Tá. Aí aqui, presta atenção, se 6 bombons é 30%, 100% vai ser mais ou menos que 6 bombons? Mais. Sinais iguais, multiplica, cruzando. Só isso, professor, só isso. Então, 30 vezes x, 30x, igual a 6 vezes 100, 600. X é igual a 600, dividido por 30. Cortei o zero. 60 dividido por 3, 20 unidades. Tem aí, nossa respostinha tem letra D, beleza? Então, mas professor, eu posso fazer também só diretamente por porcentagem? Pode, fica à vontade lá. Prestando atenção no seguinte, o examinador lá na hora da prova não vai querer saber se você chutou, se você fez a conta, não. Então, independente da forma que você saiba, aqui eu estou demonstrando através de regra de 3. Tem outras formas? Tem. Mas vamos aprender aqui, hoje, regra de 3. Beleza? Então vamos lá. Segunda questão. Deixa eu apagar aqui. Eita, aqui esse apagador. Deixa eu pegar outro. Vamos ver. Segunda questão. Uma máquina produz 900 unidades de determinada peça a cada 6 horas. Professor, muita dúvida do pessoal é o seguinte, como interpretar a questão de matemática, né? O problema está aí, eu até sei o assunto, mas não sei interpretar quando eu vou colocar esse assunto. Dentro da questão, ela dá algumas palavrinhas-chave, dá algum contexto, você vai analisar assim e fazer, eita, eu me lembrei, é esse assunto. Vamos analisar aqui de novo essa questão, o início dela. Uma máquina produz 900 unidades de uma determinada peça a cada 6 horas. Preste atenção, ele já usou duas grandezas, unidade de peças e tempo hora, beleza? Sabendo que ela funciona diariamente durante 18 horas, opa, ele me deu 3 valores, 2 já da mesma grandeza e 1 de outra grandeza. Continuando, quantas peças são produzidas durante um dia? Matou. Acabou, professor. Regra de 3 na veia. Por quê? Porque ele já deu o resultado de 2 grandezas e a primeira que ele não tinha dado só deu um valor. Então, consequentemente, ele quer o segundo valor dessa primeira grandeza. Então, vamos lá ver. Presta atenção. Unidades, que foi de peça, ele disse que ela é uma fábrica, né? Uma máquina produz 900 unidades. E o tempo, certo? De 6 horas. Ah, professor, e ele disse que ele quer saber quantas unidades, então ele quer saber o valor de X, viram aqui, se a máquina trabalha 18 horas por dia. Então aí, ó, ele deu 2 valores de uma grandeza e ficou faltando um valor de outra grandeza, regra de 3. Beleza? Aí aqui, o que é que eu faço? De 6 para 18 está aumentando, sinalzinho de mais aqui do lado. Aí eu pergunto, se 6 horas fabrica 900 peças, 18 horas vou fabricar mais ou menos? Mais, não é isso? Que se 6 horas essa máquina fabrica 900, 18 horas vai fabricar mais também. Então aqui vai aumentar. Se aumentar, sinalzinho de mais, da adição. Aí agora, sinais são iguais, multiplica cruzando. Então, 6 vezes x, 6x. Tenta sempre colocar no primeiro membro o número com a letrinha, não esquece não. E 900 vezes 18. Eita, professor, eu vou multiplicar aqui 900 vezes 18, depois dividir por 6. Calma. Olha a dica do professor Diego aqui, ó. Repete aqui o 900 vezes 18. E passa dividindo, tá multiplicando, passa dividindo aqui. Ah, professor, vai dividir os dois? Não precisa. Eu vou posso pegar um dos dois e multiplicar. O que vai ficar mais fácil para mim, ó? 18 dividido por 6. Quanto é 18 dividido por 6? 3. Acabou-se.
Multiplica 900 por 3, 9 vezes 3, 27, e repete os dois zeros, 900, ó. Acabou-se. 2.700 peças. Então, até aqui você ganha um pouco de tempo, né? Porque se você fosse multiplicar 900 vezes 18, ia dar uma conta enorme, depois dividir por 6, não precisa. Coloca já o 6 aqui embaixo, como estiver multiplicando os numeradores, eu posso simplesmente dividir em um deles. Continuando. Terceira questão, essa aí é a letra D, né? Resposta é a letra D. Está aí na ficha de vocês. Terceira questão. Com velocidade... Opa, deixa eu apagar esse lado de cá aqui de novo. Menina, acho que esse é o piloto. Com velocidade de 90 km por hora, um veículo faz um trajeto em 40 minutos. Olha, é parecido com aquele exemplo que eu dei ali, ó, quando estava começando o início da aula, de regra de 3. Devido a um congestionamento, esse veículo fez o percurso de volta desse trajeto em 1 hora. Qual a velocidade média desse veículo no percurso de volta? Beleza? Então vamos lá. Velocidade, certo? E tempo, né? Porém o tempo aqui está em minutos, preste atenção. A velocidade que ele usou, 90 km por hora. Pode estar só 90, não tem problema nenhum. Fez um trajeto em 40 minutos. Aí ele quer dizer o seguinte: devido ao congestionamento, esse veículo fez o percurso da volta desse trajeto em 1 hora. Mas professor, eu vou botar 1 hora aqui? Não, presta atenção. Se ali está em minutos, eu vou transformar a hora em minutos também. 1 hora tem 60 minutos. Mas professor, se eu quisesse colocar a hora aqui, poderia. Porém, você teria que converter também 40 minutos em hora. Então, pelo bom senso aí em matemática, né, você vai transformar em minutos. 60 minutos. Fica mais fácil até o investimento. E aqui, X, né? Aí vamos analisar. 40 para 60 aumentou, sinalzinho de mais. E agora aqui, professor, presta atenção, viu? Se ele com a velocidade média de 90 km por hora faz em 40 minutos, se ele quiser aumentar esse tempo, vamos supor que lá na questão está dizendo que ele teve um congestionamento, então atrasou ele. Se ele atrasou, demorou mais tempo, então a velocidade dele diminuiu, certo? A média da velocidade dele diminuiu. Se diminuiu, o sinalzinho aqui é de quê? De menos. Sinais diferentes multiplicam lateralmente, ó. Ah, professor, se os sinais forem iguais, multiplica cruzando. Tranquilo? Então vamos lá. 90 vezes 40... Não, vou botar logo o x, né? X vezes 60, 60x, igual a 90 vezes 40. Certo? Ah, professor, aqui agora eu já sei multiplicar. Vou fazer de outra forma. Aqui eu botei o número multiplicar dividindo para um dos dois. Aqui agora eu vou multiplicar para a gente ver. Como é que eu multiplico, professor? Dois números que tem um zero. Presta atenção, ó. 9 vezes 4, 36. E repete os dois zeros. Só isso, professor, só isso. Não tem aperreio nenhum. Vou repetir aqui o 60x. E agora x vai ser igual a 3.600 dividido por 60. Cortou esses dois zeros aqui, tchan, tchan, né? 360 dividido por 6, 60 km por hora. Então, resposta aí, letra B. Tranquilo, pessoal? Então, a nossa fichinha de hoje aí, colocamos 3 questãozinhas de regra de 3, simples, que vocês, quando vier isso na banca, acabou-se. Viu isso na prova, regra de 3, não tem mais dúvida nenhuma. E vai cair regra de 3 simples, viu? Preste atenção lá. Vou aqui apagar a segunda, para a gente já para a quarta questão. Vamos lá. Na quarta questão aí, certo? Sabendo que, preste atenção, o perímetro de um quadrado vale 240 centímetros, logo o valor da sua área é... Então, preste atenção. Quarta questão. Sabendo que o perímetro vale 240 centímetros, certo? O valor da sua área, então aqui, ó, é o perímetro. Eu já disse que o perímetro é 240 centímetros. Aí ele quer saber o valor da área. Então, ele quer saber a área. Professor, entramos agora em um pouquinho de geometria básica, não é isso? Quem lembra aí a área, valor, como calcular a área de uma figura?
perímetro da figura, tem que lembrar primeiro o seguinte, ó, perímetro é a soma de todos os lados. Certo? Perímetro, soma de todos os lados. Então, ele diz que a figura é um quadrado. Certo? Um quadrado. E nós sabemos que todo quadrado tem lados iguais. Então, eu vou chamar aqui o quadrado de x. Esse lado aqui, ó, x, x e x. Se o perímetro é a soma de todos os lados, então o perímetro vai ser a soma de todos esses x aqui, ó. X mais x mais x mais x. Que vai dar quantos aqui? 4x. Certo? 4 unidades de x. Então vai ficar o quê, ó? 4x é igual a quanto? 240. Certo? Tá multiplicando o x aqui, o 4, ó. 240 dividido por 4 vai dar quanto? X é igual a 60. Ah, professor, então cada lado desse quadrado aqui, certo? Que ele diz que vale x, então cada valor de x aqui é 60 centímetros, né? Beleza. Mas aí ele não quer saber o valor do lado, ele quer saber o valor da área. E a área do quadrado é o quê? Lado vezes lado ou lado ao quadrado, não é isso? Se eu descobrir já um lado, ó, então a área vai ser 60 vezes 60. De novo, a multiplicação simples aí, ó. 6 vezes 6, 36. Repete os dois zeros. Agora, cuidado na unidade. Ó. Quem é centímetro, aqui, então, centímetro ao quadrado. 3.600 centímetros ao quadrado. Resposta à letra D de Deus. Beleza? Então, perímetro é a soma de todos os lados. E a área do quadrado é lado vezes lado ou lado ao quadrado. Professor, cai nessa prova, vai cair isso na minha prova, com certeza, tá lá, geometria básica. Se vai cair essa área do quadrado, rezem, porque vocês já viram aqui e tá tudo tranquilo, beleza? Vamos aqui para a quinta questão, né? Deixa eu apagar aqui, mas vou usar o lado de lá, porque fica melhor para vocês verem. Vamos ver aqui agora. Quinta questão. Um retângulo, opa, tá falando de um retângulo agora. Quinta questão. Um retângulo, certo? Um retângulo. Tem largura de 22 centímetros e seu comprimento o triplo da medida de sua largura. Professor, preste atenção no seguinte. Uma dica para vocês aí. Para a gente dominar muita coisa matemática, a gente precisa da base, certo? Porque a gente não começa a construir uma casa pela janela, pelo telhado, não. Tem que fazer a base. Então, você pode observar que nessa questão aí de geometria, ele colocou um conhecimento de linguagem algébrica, linguagem corrente da matemática. O que é isso, professor? É a gente transformar a operação numa linguagem. Quando ele diz aqui, ó, vê só, o triplo de uma medida, quando a gente fala o triplo de um número, vou botar aqui do lado. Quando ele fala o triplo de um número. Quando eu falo o triplo de um número, é 3 vezes esse número que eu chamar de x. Por que, exemplo? Quanto é o triplo de 5? É 15, porque 5 vezes 3 é 15. Então, o triplo de um número, 3x. Mas ele diz o seguinte aqui, ó. Presta atenção na questão. Um retângulo tem largura 22 centímetros. Vou botar aqui em qualquer dos lados 22 centímetros, certo? E seu comprimento é o triplo da medida da largura. Ah, professor, ele está dizendo que é o triplo daqui, ó. 22 vezes 3. Quanto é 22 vezes 3? 66. Então aqui embaixo, ó, que é o comprimento do retângulo, vale 66 centímetros. Eu vou dar uma dica para vocês aí, preste atenção. Já dentro dessa questão aqui, eu já vou lembrar do outro assunto. A área do retângulo. Professor, como é a área do retângulo? Preste atenção, lembra da viagem, de viajar para onde? Para BH, Belo Horizonte. Olha, como muitos dizem aí, bomba do etéreo também, né? Tanto vai, então vamos embora. A área do retângulo aqui, eu vou viajar para onde? BH. O que é BH, professor? Base vezes altura. Tranquilo? Então, quem é a base aqui? 66. Quem é a altura? 22. Certo?
Se eu quisesse a área desse retângulo, preste atenção, se eu quisesse a área desse retângulo, ia multiplicar 66 vezes 22, vai dar o quê? Vamos arrumar aqui, ó. 66 vezes 22, 2 vezes 6, 12 sobre 1, 2 vezes 6, 12 com mais 1, 13, 2 vezes 6, 12 sobre 1, 2 vezes 6, 12 com mais 1, 13. Então, 2, 5, 4, 1452, certo? 1452 centímetros quadrados, né? Esse que está em centímetro, tranquilo? Então, porém, presta atenção, as alternativas aí não tem nenhum desse valor. Por quê? Ele não pediu a área, mas é como eu estou dizendo a vocês, eu já peguei essa questão aí, já coloquei outro assunto em cima, para se vier uma questão desse tipo, você já lembrar. Ele quer o perímetro, professor. Certo? Então, muito cuidado. Eu pego muito aluno com dificuldade em saber o que é perímetro e área. Área, a gente multiplica, e perímetro, a gente o quê? Soma todos os lados. Então, ó, vê que maravilha, ó. 66, se aqui é 66, aqui também é 66, ó. Se aqui é 22, aqui também é 22. Então, só somar os lados, ó. 22 mais 66 mais 66. Certo? 22 mais 22 dá 44, mais 66 mais 66, 132. 44 mais 132, isso aqui vai dar 176 centímetros, tá? 176 centímetros, letra D de novo, de Deus, ó. Parece que essa banca aí gostou de D. Beleza? Então, perímetro é a soma de todos os lados. E área, a gente multiplica a base vezes a altura, viajando para onde? BH. Beleza, pessoal? Então, vamos continuando aqui, agora para a sexta questão. Deixa eu apagar aqui, fazer um esforçozinho aqui. Deixa eu pegar outro pilotozinho aqui. Esse tem aqui. Rapidinho aqui. Deixa eu ver aqui. Eu estou tirando. 66, deixa eu ver aqui. Vamos lá. Vou só certificar aqui se tá certo aqui mesmo, para não errar, né? Vamos ver. Sexta questão. Opa, vermelho. A tabela abaixo mostra o tempo diário de trabalho de 3 pessoas. Maria, 1/3 de 24. Vou botar aqui, ó. Maria, 1/3 de 24 horas, não é isso? 24 horas. Paulo, 4/6 de 24 horas. Paulo, 4/6 de 24 horas. Certo? E Eduardo, 4/12 de 24 horas também. De acordo com a tabela, marque o item correto. Letra A. Maria trabalha mais tempo que Paulo. Vê só, antes de chegar nessas questões, vamos fazer o seguinte, preste atenção. Esse dia aqui na matemática, a gente apresenta multiplicação. Então, vamos calcular aqui, deixar todo mundo no mesmo parâmetro, né? Para a gente não ficar diferente. Então, 1/3 de 24, nada mais é que 1/3 vezes 24. Professor, aqui embaixo de 24 tem 1. Como é que a gente multiplica frações? Presta atenção, tá? Eu não vou tirar MMC não. Multiplica numerador por numerador, denominador por denominador. Se liguem. Então, 1 vezes 24, 24. 3 vezes 1, 3. 24 dividido por 3, 8. Então, 8 horas. Maria, no caso, trabalhou 8 horas. Vamos ver aqui agora, Paulo. Presta atenção. 4/6 de novo a multiplicação, ó, 24. Aqui embaixo é 1. 6 vezes... Professor, é uma dica já que eu vou dar a vocês também que vai ajudar. Preste atenção. Quando estiver multiplicando assim, você não quiser multiplicar, você faz o seguinte, ó, ele corta isso com esse, ó, faz essa divisão aqui, ó. 24 dividido por 6 dá 4. 4 vezes 4, 16 horas. Ah, professor, não precisa multiplicar assim em cima. Não, só quando for multiplicação, viu? Quando for adição aqui, nesse caso aqui, ó, fosse assim... Não daria para fazer isso aqui não. Tem que tirar o MMC e tal, ou fazer cruzando, né? Vamos embora. Outro aqui embaixo, né? De Eduardo, mesma coisa. Deixa eu pegar o piloto vermelho. 4/12 vezes
24. Professor, posso fazer a mesma coisa aqui? Posso. 24 por 12 dá 2. 4 vezes 2, 8 horas. Ah, professor, então já ganhei tempo também. Ó. 4 vezes 2, 8 horas. Então, Maria trabalhou 8 horas, Paulo trabalhou 16 horas e Eduardo trabalhou 8 horas. Então, vamos ver agora as alternativas, o que é que ele está pedindo. De acordo com a tabela, marque o item correto, tá? Isso é um tipo, uma questão de raciocínio lógico com a base matemática aí, ó. De RLM, uma questão dessa. Presta atenção. Letra A. Maria trabalha mais tempo que Paulo. Olha, Maria e Paulo. Não, Maria trabalhou 8, Paulo trabalhou 16. Então, não trabalha. Ela trabalha menos que Paulo. Então, a letra A já sabe que não é. Na letra B. Eduardo e Maria trabalham ao mesmo tempo. Opa! Eduardo e Maria trabalham ao mesmo tempo. Então, já vou marcar minha resposta a letra B, que eles trabalharam igual. Mas vamos continuando, tá? Quem está na chuva para se molhar? Letra C. Paulo trabalha menos tempo que Eduardo. Paulo trabalha menos tempo que Eduardo? Não, ó. Paulo trabalha mais que os dois. Ó. Trabalha também mais que Eduardo. Na letra D. Quem trabalha menos tempo é Paulo. Negativo. Paulo foi o que trabalhou mais. E letra E. Eduardo trabalha mais que Maria. Não. Eduardo trabalha a mesma coisa que Maria. Então, mais uma vez aí, confirmando que a nossa resposta é a letra B. Beleza, pessoal? Então, aqui a gente viu uma questão de raciocínio lógico usando como base o entendimento matemático. Tranquilo? Vamos aqui para a sétima, né? Sétima questão. Essa banca, a Consulpan, ela também gosta de sequências numéricas, que está dentro do assunto de raciocínio lógico, tá? A primeira sequência, eu vou botar aqui embaixo, na sétima, aqui vai ficar melhor para ver. Sétima questão é diz o seguinte, ó, ela deu essa sequência aqui, ó, C, F, I, L, e que é a próxima letra, né, no caso. Professor, como é a dica aí? Presta atenção. Numa sequência numérica, tanto para números, letras, figuras, palavras, você tem que descobrir um padrão, certo? Que padrão é esse, professor? Tanto pode ser padrão usando uma soma, padrão usando uma subtração, padrão usando uma divisão, certo? Nesse caso aqui, como são letras, uma dica que eu dou para vocês, prestem atenção na ordem alfabética, se existe uma ordem alfabética. Como isso? Vê só. Eu vou colocar aqui as letras. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q. E sucessivamente, né? Vamos prestar atenção no seguinte. Eu vou analisar aqui agora o seguinte. C, F, I, L, ele quer a próxima. Vamos prestar atenção aqui agora nessa ordem alfabética aqui. Ó. Cadê a letra C? Está aqui. Para chegar até F, preste atenção. Ele pulou duas letras. Ó. Vamos ver se vai manter esse padrão? Então chegou aqui para o F. Vamos ver se vai manter esse padrão de pular duas letras, tá? De F para I agora. G, H. Olha o I aqui, ó. Opa! Já estou achando um padrão lógico. Lembrando que esse padrão tem que utilizar todas as letras. Viu? Não vá por essa... Eita, não. Eu achei aqui, por coincidência, deu a resposta. Massa. Mas quando ele der uma sequência, é porque ele está usando todas as letras, todos os números, todas as figuras. Tranquilo? Então vamos ver aqui, ó. A L quem? Qual é a próxima letra? L. J, K, L. Oxente, bateu. Confirmei o padrão lógico. Consequentemente, ele quer saber qual é a próxima letra. É o M? Não. É o N? Não. É o O. Por quê? Eu vou pular duas letras também, ó. Então, aqui é o O. Na ficha de vocês, letra B, a resposta. Certo? Então, padrão lógico, sequência numérica, sequência de letras, sequência de figuras, sequência de palavras, procurem um padrão. Tranquilo? Então vamos lá. Oitava e última questão da nossa fichinha aí. Deixa eu apagar aqui, que essa aqui eu vou olhar um pouquinho para você. Vamos lá. Oitava e última questão. Certo? Sabendo que a sequência 4, 14 e 15. Ó. 4, 14 e 15. Certo?
segue um padrão lógico. Olha, logo o próximo termo, então ele quer saber qual seria o próximo número, no caso aí, né? A sequência numérica. Uma dica que eu vou dar a vocês, presta atenção. Mais uma vez, outra dica aí, ó. Procure um padrão lógico. Vamos prestar atenção aqui o seguinte. De 4 para 14, ele somou mais 10. Normalmente, a primeira coisa que a gente se faz na sequência numérica é ver através da soma, né? Então vamos ver através da soma. 4 para 10, 14 para 5, somou 1. Eu não tenho um padrão lógico. Mas não, professor, aqui somou 10, aqui somou 1. Mas, para a próxima lenta, eu somaria 10 de novo, daria 25. Vamos ver se tem a nossa alternativa 25. Ó. Não tem. Certo? Porque somou 10, somou 1, então já não tem um padrão lógico. Para ter um padrão lógico, pessoal, é bom e interessante que ele tenha no mínimo 2 ou 3 modelos, tá? Três modelos de padrões. Como eu posso chamar? Primeiro, segundo, mais 10, botar aqui de novo, mais 1. Então, se desse mais outro exemplo, o mesmo padrão. Tranquilo? Mas e agora, professor? Subtraindo, vamos ver. Não dá, porque de 4 para 14 tem que aumentar. Multiplicando, tem algum número que eu multiplique 4 que dê 14? Também não. Progressão aritmética, eita, somar as razões. Mas não tem uma razão ali porque o termo da frente tem que subtrair o de trás, também não é. Progressão geométrica também não, porque eu tenho que dividir. Qual número que eu divido? 14 dá 4, não tem. E agora, professor, preste atenção, o que é que essa banca fez? 4, 14 e 15. O que foi que eu fiz aí? Eu escrevi as letras, certo? Os números. 4, 14, 15. Qual o padrão que essa banca fez? Olha, ela começou todas as letras com a letra Q. Puxa, professor, então, olhando a alternativa, a única resposta que daria para completar o próximo termo aqui seria quem? 40. Então, resposta, letra A, não é isso? Isso mesmo, resposta, letra A. Que aqui o próximo termo seria 40. Beleza, pessoal? Então, a sequência numérica aqui, ele utilizou como padrão lógico o início das letras de cada número. Tranquilo? Então, por hoje, valeu. Que Deus abençoe a todos vocês. Metam, estudem, não foquem somente para uma determinada disciplina, estudem todas, dominem realmente e comecem pela base. Meu toque é isso, principalmente em matemática, raciocínio lógico. Não adianta você querer ver um assunto na frente se você não domina a base, beleza? Então, realmente fortaleça, consolide essa base aí. E boa sorte, que Deus abençoe a todos vocês, bons estudos e até a próxima.